Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando o Salmo de número 119 e hoje nós estamos no 22º dia da nossa jornada com Salmos. Hoje o tema é Na tua lei encontro felicidade. Hoje nós vamos meditar nos versos de número 169 a 176. Vamos então ler a palavra? Está escrito assim: que o meu grito de socorro chegue a ti, ó Senhor Deus. Dá-me sabedoria como prometeste, que a minha oração chegue diante de ti, conforme a tua promessa. Livra-me dos meus inimigos, sempre te louvarei, pois me ensinas as tuas leis. Cantarei a respeito da tua lei, pois os meus mandamentos são justos. Ó Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os teus mandamentos, como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus. Na tua lei encontro a felicidade. Conserva-me vivo para que eu possa te louvar. Que os teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó Senhor Deus, vem buscar teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. Que palavra maravilhosa, né? Hoje nós estamos no último dia da nossa jornada. E eu já quero agradecer a Deus por ter nos sustentado, nos fortalecido até aqui, e também quero agradecer você que esteve comigo nesses 22 dias. Gente, como que eu fui edificada, como que o Senhor me nutriu, e eu tenho certeza que o Senhor também te fortaleceu, te nutriu, né? E isso é maravilhoso. O Senhor, Ele sempre derrama uma porção nova da palavra dele, né? A cada dia sobre as nossas vidas, né? Hoje nós estamos aqui em outro ambiente, né? Mas nós vamos continuar com o nosso propósito. Então, vamos meditar na palavra? O salmista aqui, no Salmo, nos versos de número 169 a 176, ele vai falar sobre como ele encontra felicidade na lei do Senhor. E verdadeiramente a palavra de Deus, ela traz essa felicidade. E não é uma felicidade passageira, é uma felicidade que inunda todo o nosso ser, tá? E é muito interessante que ele, no verso 169, ele fala: chegue a ti o meu clamor. Ele clama e ele fala: chegue a ti o meu clamor, ou seja, Senhor, ouça o meu grito de socorro, né? E ele clama e ele pede entendimento, Senhor. Então, em vez de você só ficar orando e clamando para Deus te abençoar, peça para que Ele te dê entendimento. Senhor, me dá entendimento da tua palavra, me dá entendimento da tua vontade, tá? E livra-me, né? E livra-me, porque Ele também pede também aqui o socorro. E você sabe quem pode nos livrar? É o Senhor. O Senhor é o guarda fiel do seu povo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardar e te livrar de todo perigo, de todo mal. E a palavra nos diz no Salmo de número 127, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela, né? Então, o Senhor que é o nosso refúgio, Ele que é a nossa fortaleza, Ele que é o nosso socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Então, a palavra está cheia de promessa. Está cheia de promessa. Então, é o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos livra de todo perigo
e de todo mal. Então vamos continuar confiando nele, na sua palavra e nas suas promessas. O salmista aqui, ele pede que Deus ouça a sua oração, tá? E lhe dê entendimento da palavra. Então é necessário nós buscarmos entendimento da palavra. Por quê? Porque ele quer compreender. Ele quer compreender e ele quer viver o que Deus diz, o que está escrito. Ele quer viver aquilo que Deus diz, tá? Ele não quer só saber, ele quer viver. Porque uma coisa é quando nós sabemos, né, a palavra, conhecemos. A outra coisa é quando nós vivemos. Então, mais do que saber, é viver a palavra. Então, ele desejava isso. E que esse também possa ser o desejo do nosso coração, de viver aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus diz, né? E é interessante que quando nós orarmos, nós precisamos não só de pedir que o Senhor nos abençoe, mas nós precisamos de pedir entendimento. Senhor, dá-me entendimento, tá? Da tua vontade, da tua vontade. Então é necessário que o Senhor venha abrir os nossos olhos, tirar a venda dos nossos olhos para que nós possamos então entender, tá? A vontade de Deus. E ele vai dar esse entendimento, ele vai mostrar se você pedir com o coração contrito. É interessante que mais ali no verso de número 171, ele vai dizer, o 171 e o 172, sempre te louvarei, pois me ensinas as tuas leis. E o verso de número 172, ele vai dizer, cantarei a teu respeito, cantarei a respeito da tua lei, pois os teus mandamentos são justos. Bendito é o nome do Senhor. Então, ele diz, os meus lábios proferirão louvor. A minha língua cantará a tua palavra. Que coisa maravilhosa. Então, a nossa língua, a nossa boca precisa de cantar a palavra de Deus. Já tá bem claro isso aqui, né? Tá desenhado. Em vez de você ficar cantando esse monte de coisa aí, começa a cantar a palavra de Deus. A palavra, tá? Então, quem conhece, né, e ama a palavra de Deus, não consegue ficar calado, né? Ele vai falar, ele vai cantar, ele vai louvar. Então, por quê? Porque o próprio Jesus, ele disse, sabe o que, gente? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. É por isso que a gente precisa estar cheio da palavra de Deus, né? Então, deixa a palavra de Deus transbordar nos seus lábios. Deixa a palavra de Deus transbordar na sua vida, nas suas conversas, nas suas atitudes, nas suas canções, tá? Para que o nome do Senhor seja conhecido, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e através da sua vida, tá? E é interessante que aqui o salmista, o verso de número 173 e o 174 fala assim, ó Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os teus mandamentos. Então ele deseja que a mão do Senhor esteja sempre pronta para ajudar. E é necessário, né? Tua mão me ajude, Senhor. Senhor, que a tua mão me ajude, porque eu tenho desejado a tua salvação. E aqui o salmista, ele reconhece a dependência de Deus. Gente, é muito importante quando nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, tá? Que nós não acreditamos na força do nosso braço, mas na força do Senhor, na força dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então é necessário nós dependermos do Senhor. Então, mesmo amando a palavra, tá? Nós precisamos da ajuda divina para nós obedecermos a palavra e o Senhor. É necessário nós recorrermos à ajuda do alto para nós obedecermos a Deus e a sua palavra. Porque de nós mesmos, gente, nós não vamos conseguir. Mas é necessário nós buscarmos isso. É interessante aqui que o amor à Bíblia é muito bom, mas viver a Bíblia exige ajuda de Deus, ajuda do alto, né?
Então é necessário você falar com Deus sobre isso, é necessário você pedir a Ele isso. Senhor, me ajude a viver, Senhor, a Tua palavra. Me ajude a viver, tá? A Tua palavra. Me ajuda, me ensina, e o Senhor vai te ajudar e Ele vai te ensinar. Verso de número 175 e o 176. Conserva-me vivo para que eu possa te louvar, que os teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. E eu acho tão lindo aqui, sabe por quê? Porque ele fala assim, ó: viva a minha alma e te louvarei. Viva a minha alma. E aí ele vai falar: andei desgarrado. E aqui é o último verso, verso de número 176, ele vai dizer que ele andou desgarrado como ovelha perdida. E aqui ele estava sem rumo. E ele, o mais lindo aqui é que ele reconheceu que durante um tempo ele se desviou da presença de Deus, do caminho de Deus e da palavra de Deus. Ele se desviou, tá? E eu achei tão bonito ele reconhecer isso, porque, gente, tudo começa quando nós reconhecemos que nós erramos, quando nós reconhecemos que nós precisamos da ajuda do alto, tá? Porque o Senhor está ali só aguardando eu e você chegarmos para Ele e falar: Pai, eu estou aqui e eu preciso de Ti. Eu fiz isso e isso de errado, mas eu estou aqui de volta, me aceita. E Ele está pronto a te aceitar, está pronto a nos aceitar e a nos receber, tá? E é interessante que ele fala: viva minha alma e te louve, andei desgarrado como ovelha perdida. E eu achei tão bonita essa humildade dele, né? Dele confessar, e aqui ele confessa, né? Que ele se desviou, tá? Mas ele quer voltar. Olha, ele se desviou, mas ele deseja voltar, tá? Então é necessário, a pessoa que se desviou, que deseja voltar, é necessário que ela peça a Deus, tá? Que Deus a busque. Senhor, me busque para a tua presença. Me leva para a tua presença. Me resgata como uma ovelha perdida, porque estou sem direção. Mas eu sei que o Senhor é o meu pastor, o sumo pastor, que é Jesus, e Ele está te chamando hoje para você voltar para a presença dEle, tá? Busque isso com profundidade no seu coração e Ele vai te trazer para a presença dEle, Ele vai te levar a pastos verdejantes, porque o Senhor, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nada vai nos faltar, porque Ele vai nos preencher e Ele vai nos saciar e Ele vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Ele é maravilhoso, tá? Então, mesmo quando nós nos afastamos, tá? Deus, Ele quer nos buscar. Ele deseja estar perto de nós. Então, é necessário. Não sei como é que está a sua vida hoje, mas se você se afastou, tá? Deus quer te buscar, tá? Reconheça e volte a louvá-lo novamente. E volte a adorá-lo novamente, tá? Ore pedindo a Deus entendimento, tá? Sobre a palavra. Fale e cante sobre aquilo que você aprendeu. E dependa da ajuda de Deus para você viver tudo isso com Ele. E se você cair ou se perder, volte como ovelha ao pastor. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo, tá? E mais uma vez eu quero convidar você para investir um momento do seu dia com a palavra de Deus, porque isso vai fazer toda a diferença. E aí a gente adquire sabedoria quando nós lemos e meditamos na palavra todo dia, tá? Então é necessário pedir sabedoria, sim, mas você vai ter sabedoria quando você começar a meditar na palavra, ler e meditar, tá? E depois, quando você começar a ler e meditar, o Espírito Santo, ele vai alargar a sua mente, tá? E então você vai começar a viver uma nova história de vida, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e lembrando que somente na lei de Deus, na palavra do Senhor, é que nós
encontraremos a felicidade verdadeira. Então, você está querendo ser feliz? Se aproxima de Deus, se aproxima da palavra dele, porque ele tem essa bênção da felicidade para você. Forte abraço, curte aí, tá? Porque vai estar no YouTube essa palavra, tá? Compartilha essa palavra com mais alguém. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, é importante, tá? Um forte abraço, tudo de bom para você, Deus abençoe a sua vida muitíssimo.